cá comigo? Vamos para a fechada, produção. Vamos falar de notícia internacional. Eu recebo hoje Roberto Goulart, ele que é internacionalista, vai me ajudar aqui a falar sobre o atentado nos Estados Unidos contra manifestantes pró-Israel. Isso que não é de hoje, viu, gente? Estamos vendo aí um início de um governo Donald Trump, um governo muito duro no quesito relações exteriores, relações internacionais. E Roberto Goulart vem me ajudar a falar sobre isso. Muito boa tarde, Roberto. Boa tarde, Neila. É um prazer falar com você e com a sua audiência. Seja bem-vindo mais uma vez, hoje para a gente falar de uma notícia não tão boa. Ataque à passeata pró-Israel nos Estados Unidos deixa 8 feridos. Se eu não me engano, essa é a segunda semana seguinte que a gente vê um ataque semelhante nos Estados Unidos. E qual é a conclusão que a gente pode tirar disso? Como é que o governo Donald Trump pode estar influenciando nesse tipo de evento que está acontecendo nos Estados Unidos? Desde 7 de outubro de 2023, quando houve aquele atentado do Hamas contra Israel, nós vimos nos primeiros momentos, né, uma solidariedade internacional a Israel por conta, né, do número de vítimas, e Israel rapidamente, né, o governo do Benjamin Netanyahu, Neila, ele passou a usar a ideia, né, ou evocar, né, a ideia de o direito de resposta de Israel. E naquele momento já tinha ficado claro, né, que a resposta de Israel era desproporcional. Então isso levou também a muitos debates no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Inclusive em outubro de 2023, o Brasil estava presidindo o Conselho de Segurança das Nações Unidas e apresentou, né, uma resolução costurada com vários países para tentar uma mediação, primeiro um cessar-fogo, depois uma mediação entre Israel, né, e as autoridades palestinas, mas também envolvendo o Hamas na faixa de Gaza. E o que nós vemos, né, é que como continua os ataques, né, nessa última semana, inclusive contra hospitais na faixa de Gaza, e a devastação, né, como as imagens mostram, né, para a gente, nua e crua da faixa de Gaza, isso acaba levando também, infelizmente, a alguns atentados como esse ocorrido no Colorado, de pessoas isoladas, ou seja, né, um fato, ainda que seja considerado, ainda eu digo, né, caso seja constatado, foi um ato, um terrorismo, ou se foi uma violência, enfim, perpetrada por um indivíduo contra, né, uma parte da manifestação, né, do israelense, os judeus israelenses que estivessem lá, enfim, ou os demais pessoas que estavam nessa passeata. Então, e o governo do Trump, ele tende a apoiar incondicionalmente, né? Ele apoia incondicionalmente Israel. Lembrar que foi proposta do Trump, uma das suas primeiras manifestações acerca do conflito na faixa de Gaza, de que teria que reassentar todos os palestinos, ou seja, tirar os palestinos do seu território e reassentar em uma outra localidade fora, enfim, da Palestina e de Israel. Então, de Israel muito menos, mas sobretudo do território palestino, e que aquilo deveria ser administrado, né, ou seja, a faixa de Gaza por Israel. Então, Donald Trump, eu não sei se ele contribui diretamente para esse ato, né, esse atentado isolado, mas certamente ele não contribui para um cessar-fogo e nem para uma solução pacífica. Sendo criticado, muito criticado, Benjamin Netanyahu muito criticado por conta dessa guerra que não tem fim na faixa de Gaza, não há um cessar-fogo. Donald Trump que veio, a gente até falou sobre isso na semana passada, Donald Trump que veio aí na sua última campanha à presidência da República tentando ser um salvador da pátria para as guerras, os conflitos que vem acontecendo aí no mundo, tanto da Rússia, da Ucrânia, da faixa de Gaza, e não conseguiu. Donald Trump não conseguiu ainda um acordo para esse cessar-fogo em nenhum desses dois conflitos. Agora, qual seria o interesse de Donald Trump de continuar, então, na defesa de Israel? Israel, Neila, ele, em 1947, quando teve a divisão, né, daquele território, uma parte para os palestinos, outra parte para um futuro Estado judeu também, então seriam dois estados no futuro, né, convivendo lado a lado.
Inclusive foi Oswaldo Aranha, um diplomata brasileiro, quem presidiu essa sessão, né, das Nações Unidas que levou a esse momento histórico de conseguir um lar tanto para os judeus quanto um lar para os palestinos. Mas em maio de 1948, Israel declarou unilateralmente a criação de seu Estado. E ele acabou tendo o apoio dos Estados Unidos, né, desde o início, e ao longo dos anos, as guerras entre árabes, né, contra Israel, a guerra logo em seguida, de 48, 49, depois a guerra de 67, onde Israel já estava, aí sim, já tinha um exército, né, já formado, Israel acaba anexando territórios, né, primeiro uma faixa enorme da Península do Sinai, que era do Egito, e que Israel negociou em 1979 a devolução. Israel também pegou as colinas de Golã, que até hoje eles dominam, né, o território que é da Síria. A Síria reivindica o seu território. E também acabou avançando sobre o território dos palestinos. Então, em 1993, quando teve o chamado Acordo de Oslo, né, na Noruega, na capital, né, do país, um acordo que resultou depois aquela imagem conhecida, né, do Bill Clinton recebendo, né, o Yasser Arafat por parte dos palestinos e o Yitzhak Rabin, que viria depois ser assassinado, né, por um extremista israelense. E desde 1993 o objetivo, então, era uma convivência pacífica, um acordo em várias etapas, que no final resultaria também na criação de um Estado palestino. E o Donald Trump, ele acaba dando um apoio incondicional a Israel, e Donald Trump, ele não se manifesta, nem ele, nem a diplomacia dos Estados Unidos, em especial, né, a Secretaria de Estado, né, dos Estados Unidos, de tal modo a favorecer um diálogo para retomar essa discussão da criação de um Estado palestino. Ao contrário, como comentei há pouco, né, Neila, aqui o Donald Trump, ele defende a expansão do território. E nós estamos vendo nesse momento, o Netanyahu, ele anunciou 22 novas colônias na Cisjordânia, que é território dos palestinos. E a Inglaterra, por conta disso, vai suspender a venda de armas para Israel. A França aumentou o tom contra Israel, né, questionando, né, essa expansão, que só coloca mais gasolina na fogueira, digamos assim, só aumenta, né, o potencial do conflito na região. Então, o que Donald Trump está apoiando é um projeto de colonização da Palestina, tanto na faixa de Gaza quanto na Cisjordânia, e dando as costas ou qualquer possibilidade, primeiro, de uma mediação para cessar o conflito e também para que possa ter acesso à água, a medicamentos e ao atendimento médico, né, que os palestinos precisam nesse momento. Então, isso nós estamos vendo que está aumentando o questionamento, né, enfim, dessas ações do governo Netanyahu contra os palestinos, até mesmo dentro de Israel. Uma parte da sociedade israelense é contra esse tipo, né, de estratégia que Netanyahu está levando adiante. Então, Trump, sim, os Estados Unidos, eles é quem tem a chave desse conflito. Se os Estados Unidos se posicionarem a favor, né, do cessar-fogo, do diálogo, do entendimento entre os palestinos e israelenses, é muito difícil o Netanyahu conseguir resistir a essa iniciativa dos Estados Unidos. Roberto, eu estou lendo aqui na matéria do Portal Metrópolis que houve um aumento desses ataques terroristas, desses incidentes antissemitas, desde outubro de 2023. O atentado desse domingo ocorreu poucas semanas após a prisão de um homem nascido em Chicago. Falamos desse último incidente. Mais de 54 mil palestinos foram mortos desde o início do conflito, né, lá na faixa de Gaza, segundo o Ministério da Saúde de Gaza. Eu queria encerrar a nossa conversa, amarrar a nossa conversa, continuando falando sobre Donald Trump. Esse esquema de endurecimento de imigração lá nos Estados Unidos agora pelo Donald Trump, agora inclusive para os estudantes nas universidades de ponta norte-americanas, isso também pode ser um complicador e um fator que acaba desencadeando esse tipo de incidente, esse tipo de crime, digamos assim? Atentado, é o termo Eu que eu acho estava mais procurando. difícil, assim,
Correto, eu acho mais difícil a gente ter, né, estudantes envolvidos diretamente com esse atentado, né, até porque houve um momento, né, em que, por exemplo, no governo Bush, logo após a invasão do Iraque, em 2003, eu me lembro, né, que alguns incidentes em Nova York e que tentava atribuir a árabes, ou enfim, de origem, né, que fosse ou muçulmano, né, e por aí vai, origem árabe, ou enfim, ou religião muçulmana. E vários desses atentados depois ficou comprovado que não, que eram, como você disse, pessoas nascidas nos Estados Unidos e que acabavam perpetrando esses crimes, né, gravíssimos. Em relação aos estudantes, o Donald Trump, o visto que normalmente que os estudantes têm é o visto J1, e esse visto vale por 1 ano. E para renovar esse visto, ele tem que sair dos Estados Unidos, o estudante, ele não pode ir nem para o Canadá e nem para o México, ele tem que sair da América do Norte. Então, normalmente, os estudantes retornam aos seus países para renovar o visto, inclusive brasileiros. E nos Estados Unidos, Neila, né, nós sabemos que o semestre letivo ele vai de fevereiro até o início de maio. Então, o Trump, quando ele anunciou a medida, a boa parte desses estudantes já estavam fora dos Estados Unidos, né? Provavelmente um processo até de renovação dos seus vistos. Então é nesse momento que eles estão, a maior parte deles provavelmente já estão nos seus países de origem, porque estavam providenciando a documentação, a renovação dela para poder retornar aos Estados Unidos, né? Ou uma parte deles também, é claro, provavelmente ficaram nos Estados Unidos para fazer trabalho de campo, pesquisas, né? Enfim, aqueles que têm que trabalhar em laboratórios, né? Então esse calendário acadêmico não é tão rígido assim. Então eu creio que o Donald Trump ele desperta muitos sentimentos, né, contra os Estados Unidos, enfim, prestígio internacional dos Estados Unidos, a liderança dos Estados Unidos, mas eu acho que seria um pouco exagerado, né, associar, né, estudantes inconformados com o que aconteceu com eles ao atentado, né? Normalmente são grupos extremistas de lado a lado, né? Também nós já tivemos nos Estados Unidos, não é de hoje, vários atentados, como em Charlottesville, em 2016, 2017, quando um jovem de 18, 19 anos estadunidense avançou contra uma marcha, né, que era a favor da democracia e contra, né, a violência policial contra negros e negras nos Estados Unidos. Então, eu acho que esse ataque, né, enfim, foi preso, né, até onde eu acompanhei, né, ele usou uma espécie de um lança-chamas, né, como fosse uma espécie de um coquetel molotov, né, enfim, contra a multidão, infelizmente, né, ferindo, né, muitas pessoas. Então, eu acho que não teria uma relação tão direta, porque os Estados Unidos é uma sociedade mais plural, mais diversificada. O Trump não resume o que são os Estados Unidos. Maravilha, Roberto, te agradeço muito pela participação mais uma vez. Vamos seguir vendo como é que serão, saindo de atentados, como é que serão as questões de Donald Trump referentes aos estudantes também, que estão paralisados agora, as entrevistas desses estudantes que não podem entrar nas universidades de ponta norte-americanas. Obrigada mais uma vez. Obrigado pelo convite, Neila, e um abraço.